Boa noite, amada igreja, a toda a juventude, adolescentes, jovens aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet também. Agradeço a presença dos meus pais, que foi anunciada já aqui no templo. E é com temor e tremor que a gente vem aqui trazer esse estudo da Palavra de Deus, fazendo uma síntese da mensagem que o tempo, pela explicação do pastor Henri, acabou que nos atropelou um pouco, mas tudo com a permissão e a graça do nosso Deus, amém? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, e em especial vai ser o capítulo 4, dos versículos 1 a 8, em que o apóstolo Paulo, ele aborda uma questão muito importante para o seu público lá daquela época, que também é relevante para nós nos dias de hoje. E peço atenção, porque o tema da mensagem, ele já nos transmite muita informação, que é, pode colocar o primeiro, Deus não nos deve nada. E vai ser dentro dos versículos de 1 a 8. Dentro dessa questão da carta de Paulo aos Romanos, que já vem sendo estudada durante esses meses que o pastor Henri vem desenvolvendo todo o estudo dessa importante carta teológica, sempre a gente vem dando aqui um pouco de contextualização, que a carta foi escrita ali entre o ano 56 e 57 em Corinto, que ele escreveu essa carta aos Romanos como uma forma de apresentar ali a si e aos seus ensinamentos para aquela igreja de Roma que ele nunca teve contato anteriormente. E Romanos é um dos documentos teológicos assim mais relevantes para toda a cristandade, e a sua influência no curso da história cristã, ela tem importância considerável. Então eu peço aos amados irmãos que reflitam em cada ponto que será aqui abordado. E eu vou convidar os irmãos a abrirem então a Bíblia na carta aos Romanos, dos versículos 1 a 8, no capítulo 4, que faremos a leitura agora. Tem a reprodução aqui também, para aqueles que desejarem. Leiamos. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amém? Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui agora, cultuando a Ti, glorificando o Teu santo nome, adorando, ó Pai, a Ti, o único Deus digno de honra e adoração. Esteja conosco aqui agora, trazendo, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, a mensagem, Senhor Deus, aos corações de cada um aqui presente e do meu coração, ó Pai. Usa o Teu servo como instrumento para proclamar a Tua verdade, ó Pai. Tudo isso é o que eu lhe peço, e desde já eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.
Deus não nos deve nada. Inicialmente, eu gostaria de destacar que Paulo, ele desenvolve aqui os pontos em que tocou por alto em Romanos 3, de 27 a 31, ao se referir à história de Abraão. Era importante que Paulo citasse Abraão nesse momento por duas razões. Primeiro, porque o judaísmo tinha Abraão por muita consideração e tendia a vê-lo como um grande pioneiro da religiosidade da Torá. E entendiam que ele agradou a Deus acima de tudo por sua obediência à lei. Em segundo lugar, porque Abraão, o ancestral do povo judeu, que recebera a promessa de Deus, ocupa um lugar fundamental na história da salvação do Antigo Testamento. Particularmente era assim que Paulo entendia a questão, pois ele via que um dos erros principais de seus contemporâneos judeus era que eles acreditavam que a justificação de Abraão foi por obras, e não de acordo com o seu ensinamento, que é a justificação pela fé. Amém? E que ele expressou também lá em Gálatas 3. Paulo, então, ele precisa citar Abraão para mostrar que sua ênfase na justificação pela fé não era uma doutrina nova, revolucionária, mas sim que as Escrituras ensinaram desde o princípio. Além do mais, Paulo faz uso de Abraão para deixar absolutamente claro o fato de que é a fé a única causa da justificação do homem diante de Deus. Ele o faz em uma série de contrastes que prenunciam o grande princípio da reforma, que é sola fide, somente pela fé, que comprova que a experiência espiritual do patriarca, ela foi semelhante à dos cristãos de hoje. Aqui, nós vemos que logo nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é inteligente em utilizar a situação de Abraão, ancestral, que servia muito de orgulho para o seu povo. Então, essa jogada ali, na hora de transmitir o que ele afirmava, dá bastante argumento para a sua tese, foi muito inteligente da parte de Paulo. Paulo, ele sabia que a questão era importante, porque ali em Roma tinham muitos judeus, e pelo fato dessa presença em Roma, dos judeus em Roma, ser muito massiva, esse entendimento ali na igreja, de que Abraão havia sido justificado por obras, era muito sustentada pelos rabinos ali da localidade, que eles diziam que Deus revelou a lei de Moisés de uma forma sigilosa para Abraão, porque Moisés recebeu a lei 430 anos depois de Abraão ali ser justificado por Deus. Então eles faziam essa teoria. Por que é teoria? Porque não tem lugar nenhum na Torá, nem nas Escrituras, que afirme que Abraão foi justificado por obras. Paulo, então, ele responde agora essa questão. Vejamos agora atentamente esses dois primeiros versículos de Romanos 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. A ênfase de Paulo aqui é que Abraão, embora tivesse obtido uma posição de destaque dentre os grandes heróis da fé, um dos grandes patriarcas, Abraão, ele continuava a ser um pecador igual aos outros homens. Diante de Deus, a santidade de Abraão, obrigado,
A santidade de Abraão, ela se dissolvia em nada. Diante de Deus justo, a santidade de Abraão não era nada, de um Deus reto, todo-poderoso, imutável e santo. Abraão não tinha nada do que se vangloriar. Abraão nunca poderia ter feito o suficiente para ser aceito por Deus, isto de acordo com Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Paulo, para corroborar a sua tese, ele usa a própria Torá para fundamentá-la, pois os judeus tinham por muito apreço as Escrituras como palavra inspirada e revelada do próprio Deus. Era como se lhes dissessem, depois dele falar os 2 versículos, ele fala: então, vamos lá consultar as Escrituras para ver o que Deus está falando sobre isso. Lá no verso 3, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Seria como Paulo falasse mesmo, claramente: vamos lá perguntar para Deus, já que a minha tese é de que ele foi justificado pela fé, a de vocês é que é pelas obras, vamos ver na Escritura o que fala a respeito. E essa passagem que o Paulo faz citação, ela se encontra lá em Gênesis 15:6, que diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui, nesse evento de Gênesis 15:6, Abraão, ele havia derrotado os reis e se perguntava se voltariam a lutar. Deus lhe apareceu em uma visão e disse: não temas, Abraão, eu sou contigo, eu sou o teu escudo e teu galardão. Você será sobremaneira grande. No entanto, o maior desejo de Abraão era ter um filho, para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Aquela promessa de que deles seria feita uma grande nação. Então, o que afligia muito o coração de Abraão era o fato de desejar ter um filho. Mas até naquela época, aquela promessa ainda não tinha sido cumprida. E foi nessa ocasião que Deus lhe disse para olhar para as estrelas. E prometeu: será assim a tua descendência. E Abraão creu na promessa de Deus. Abraão era um homem de fé e recebeu esse título de pai da fé, mas a fé não é uma obra meritória. Temos que nos atentar para isso. O pastor John MacArthur, ele diz: atenção, a fé nunca é o fundamento da justificação, é simplesmente o canal pela qual ela é recebida, e também é um presente, e está de acordo com Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O pastor Hernani Dias Lopes também ele diz que a justificação ela tem como base a morte e a ressurreição de Cristo, de acordo com o versículo 25 de Romanos 4, que diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Por quê? Nossos pecados, eles foram lançados sobre Cristo. Ele morreu. Para garantir a eficácia de sua obra vicária, ele ressuscitou. Tanto a morte como a ressurreição de Cristo são obras de Deus Pai. Ele o entregou e o ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho em nosso lugar e em nosso favor. Mas lembrem-se de que não podemos nos vangloriar em relação àqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. A mesma fé que nós temos salvífica. Pois esta fé não é conquistada por nosso mérito, mas concedida por Deus pela graça. Próximo slide. A fé de Abraão é semelhante à nossa.
Nesse sentido, também temos Romanos 4, 23, 24. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Abraão, então, ele olhou o quê? Para o futuro. Ele creu na promessa de Deus de que ele seria o pai de muitas nações, que Deus haveria de mandar o descendente que abençoaria todas as nações. Não que Abraão não tenha levado em consideração sua idade avançada e a de Sara, sua mulher, mas quando pôs contra elas a promessa de Deus, ele viu que a certeza da capacidade e a vontade de Deus sobrepujava todas essas dificuldades. Ele não teve nada em que apoiar-se, senão a pura e simples palavra de Deus. Ele confiou nela e sua fé ganhou o favor de Deus. Amém? Da mesma forma, é a nossa fé. Pastor Augusto Nicodemos, ele ensina que a diferença é que Abraão olhou para o futuro, na promessa do envio do descendente, que abençoaria todas as nações, e que seria Jesus, e nós olhamos para trás. Nós não vimos Jesus Cristo, nós cremos que ele já veio, que é o filho de Abraão prometido, em quem todas as nações da terra serão benditas. A Bíblia, ela foi escrita para nosso ensino. Examinar como Deus justificou a Abraão no passado é conhecer como Deus nos justifica hoje. Assim diz ali aquelas passagens ali. Abraão é nosso pai de todos nós, crentes de todos os tempos. Sua fé é nossa fé. O que dele se diz é válido ao nosso respeito. Portanto, voltando agora ao argumento do Paulo, o próprio Deus é quem diz que Abraão recebeu a justiça, que foi justificado, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus pela fé que ele teve na palavra e nas promessas de Deus, e não por alguma coisa que ele tivesse feito. É uma transação unilateral. Abraão não fez nada aqui para acumulá-la. Deus simplesmente creditou a ele. Deus tomou sua própria justiça e acreditou a Abraão. E como se fosse realmente dele, como se fosse do próprio Abraão. E o fez por quê? Porque Abraão creu nele. Assim como também faz conosco quando cremos em Cristo Jesus. Próximo slide. Agora, nos versículos 4 e 5, Paulo vai fazer um contraste entre dois sistemas de salvação, entre dois tipos de religiões existentes no mundo. A religião do mérito, defendida pelo judaísmo, e a que Paulo estava ensinando, que é baseada na graça. Vejamos esses dois versículos. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Novamente, é importante destacar que o termo imputar de Romanos 4,3 é uma palavra grega que significa colocar na conta de alguém, depositar. É um termo bancário, é o mesmo verbo, é usado várias vezes aí neste capítulo de Romanos. São cerca de 11 vezes. Quando uma pessoa trabalha, ela recebe um salário, correto? E esse dinheiro é depositado em sua conta. Mas Abraão, ele não trabalhou para merecer a salvação, simplesmente creu na palavra de Deus. Foi Jesus Cristo quem realizou, no caso de Abraão, quem realizaria a obra na cruz. E sua justiça foi colocada na conta de Abraão. E de acordo com o versículo 4, aquela pessoa que busca Deus por seus esforços, busca agradar a Ele, pagando promessas, fazendo ofertas, dando esmolas, cumprindo ritos religiosos,
esta pessoa trabalha como um trabalhador qualquer, para tentar obter de Deus alguma coisa. Na religião das obras, neste caso, o que Deus lhe der não é favor, mas é salário. Deus passa a ser devedor desta pessoa. Deus é obrigado a lhe salvar. Deus contraiu uma dívida com ela, e esta situação na Bíblia é impensável. Quando você recebe o seu salário no final do mês, você vai lá chegar no seu empregador: muito obrigado, o senhor foi e honrou aí com o salário, bateu certinho lá, muito obrigado. Não vai. Mas não vai por quê? Porque o trabalho de vocês é uma dívida que o trabalhador tem, que o empregador tem para com o trabalhador. Vocês fizeram jus, vocês fizeram a parte de vocês, e o empregador tem que fazer a parte dele, que é o quê? Creditar o salário na conta de vocês. Mas Deus, quanto à religião das obras, Deus não nos deve nada. Não há nada que esteja ao nosso alcance fazer que venha a ser capaz de colocar Deus em uma situação de nosso devedor. Em vários relatos bíblicos podemos verificar o que acontecia quando alguém se encontrava na situação de devedor de uma dívida. Nós temos, no próximo slide, 2 Reis 4:1. Leiamos: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Aqui fica evidente o que acontecia com aquela pessoa que não quitava logo sua dívida. Ela ficava na posição de serva de alguém que passava a ser seu senhor. Aqui o Senhor tomaria seus filhos como escravos. Na famigerada teologia da prosperidade, muito difundida em nosso país, em algumas pseudo-igrejas, por pseudos pastores, a situação é a mesma. A pessoa é incentivada a dar dinheiro, a fazer várias coisas para a igreja. Não que seja errado dizimar, que seja errado ofertar, servir na igreja, mas aqui a motivação que é distorcida. Os propósitos não são para glorificar a Deus, são apenas exclusivamente para atender aos interesses do homem. E qual a consequência deste falso ensino? O pseudo-crente vai fazer um monte de coisas e vai esperar o quê? Aquilo que lhe foi prometido pelo pseudo-pastor aconteça, que receba 10 vezes mais do que aquilo que ofertou, que prospere, que tenha muito sucesso. Mas como na maioria das vezes isso não vai acontecer, esta pessoa vai se sentir frustrada e dirá: fiz isso e aquilo para você, Deus, e quando é que serei abençoado? Isso acabará o quê? Por afastá-lo, ao invés de aproximá-lo de Deus. Vai afastá-lo da verdade do Evangelho. Muitos destes são mais difíceis de se converterem do que aqueles que nunca ouviram ou tiveram contato com a palavra de Deus. O fato é que este crente frustrado, para alimentar esta sua esperança, ele já começa até a ouvir o dia todo aquela música, né? Que a minha vitória vai ter sabor de... Ele começa a ficar vingativo, né? Vai ter sabor de mel, começa a cantar essa música. É o efeito que é dos ensinos dos falsos profetas. E detalhe, da mesma forma que aconteceu nesta passagem de 2 Reis, em que a mulher devedora ia perder seus filhos como escravos, acontece com o pseudo-crente, que faz várias coisas, que se sente senhor de uma dívida que Deus passou a ter com ele. Muitos são quase que ensinados a pegar o Filho de Deus como seu escravo, ou o gênio da lâmpada, para satisfazer os seus desejos. É a famosa teologia da Xuxa. Lembram daquele hino que as crianças cantavam? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Quantos aqui não cantaram esse hino, hein? Quer dizer, eles se tornam senhores de Deus. Deus tem que fazer as suas vontades, porque é seu devedor. Ele está trabalhando, está fazendo, está se esforçando.
Quem nunca ouviu esses pseudos pastores ensinando a orar? Eu determino que Deus faça isso. Eu não aceito isso, Jesus. Eu ordeno a cura. Eu não aceito a pobreza. Eu determino a restituição 10 vezes mais. E então, entra até aquele fundo musical, né? Restitui. Quem nunca, né? Aí, mas só que o Salmo 51:12, que Davi escreveu e que inspirou ali o autor desta canção, é no sentido de restituir a alegria da salvação, mas usam com conotação financeira, material. Pastor Augusto Nicodemus, ele diz que nunca diga para Deus, Deus me dá o que é meu, porque se Deus for dar o que é teu, é inferno. Porque é isso que nós merecemos. Não peça a Deus para Ele lhe dar o que é teu. Não diga, eu quero só que o Senhor me retribua, devolva tudo aquilo que é meu. Não peça isso, porque o salário que a Bíblia declara claramente que nós fazemos jus, é o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. E todos pecaram. Se não fosse a graça de Deus, o nosso salário seria a morte. Desde o dia em que nós, como raça, quebramos a sua lei, ofendemos a sua santidade, nos tornamos pecadores debaixo da sua ira, da sua justiça. Qualquer benefício é graça. Continuando agora, vamos ver o slide 8. Todavia, no versículo 5, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ou seja, aquele que não procura se justificar por meio das obras, porém crê que Deus justifica o ímpio, esta declaração de Paulo é espantosa para os judeus. Deus justifica o ímpio? Como assim? A lei diz, porque não justificarei o ímpio, lá em Êxodo 23:7. A ordem para o juiz do Antigo Testamento era que justificasse ao justo e condenasse o culpado, como em Deuteronômio 25:1. Então, vamos agora também ao versículo, olha aqui, ó, em Romanos 5:6, também podemos ler, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, é bíblico. Deus justifica o ímpio mesmo. Aquele ensino dos judeus, de que teria que ser bom para ser merecedor de alguma coisa de Deus, isso é um ensino não bíblico. Então, vamos ao slide 9. O próprio Jesus, ele nos deu um bom exemplo de que não conseguimos nos justificar pelas obras, por tudo que nós fizermos, por nossos esforços, mas a justificação chega quando reconhecemos que não somos merecedores de nada, que não seja a ira de Deus. Leiamos Lucas 18, 9 e 14. Há alguns que confiavam, presta atenção, na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então agora nos versículos 6 e 8, Paulo, ele usa Davi como sua segunda testemunha. Abraão e Davi, eles são os 2 personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Então Paulo, ele foi muito hábil em trazer 2 testemunhas como comprovação da sua tese. Paulo, ele usa o Salmo 32 ali, que Davi escreveu no momento de arrependimento posterior àquele pecado gravíssimo que ele cometeu, de adultério e homicídio, contra o marido de Betseba, Urias. Slide 10.
agora ler essa passagem que Davi, ele vai ser essa testemunha, porque Abraão era o quê? Era uma figura idolatrada, assim, pelas suas obras, mas Davi, ele é muito lembrado pelo quê? Pelo que ele fez de errado. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça, independentemente de obras, no versículo 6, o 7, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não existe felicidade maior no mundo do que ter a sua culpa, a sua justificação diante de Deus garantida. A felicidade do homem não está nos seus bens, mas é saber que não depende dele fazer nenhum esforço que não seja ter fé no que Cristo já fez por ele naquela cruz. É claro que o pecado de Davi, ele teve castigo. Aqui o seu filho, fruto do adultério, ele morreu. A espada jamais se afastou da família de Davi, da casa dele. Mas Davi, diante de Deus, foi perdoado. Davi conheceu a bênção da justiça imputada. Assim, então, como os exemplos de Davi e Abraão, o apóstolo Paulo, ele provou o seu ponto de que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé. Amados, concluindo, nós podemos aplicar duas coisas aqui nesta passagem no estudo de hoje. A primeira lição que precisamos lembrar é, próximo slide, as pessoas sempre foram salvas da mesma maneira. Alguns crentes pensam que Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Pensam que no Antigo Testamento as pessoas literalmente se salvavam guardando a lei, e no Novo Testamento elas são salvas mediante a graça. Mas nunca foi desta forma, não existe versículo nenhum na Bíblia que ensina isso. As pessoas no Antigo e no Novo foram e são salvas da mesma maneira, pela graça, sola graça. A justificação pelas obras, ela coloca a glória da salvação no homem, e não em Deus. A justificação pelas obras exalta o homem, e dá a ele o direito de se gloriar por causa de sua própria salvação. Essa vã pretensão faz do homem o autor da sua própria salvação. O coração do homem, ele é baseado no mérito. Não gostamos de ficar devendo favor, não é verdade? E nós temos o exemplo, ou vários exemplos na Bíblia, de que os heróis da fé, como Daniel, Ezequiel, Isaías, todos foram salvos mediante a confiança nas promessas de Deus. Só que eles criam olhando para o Messias que haveria de vir. E nós agora cremos no Messias que veio, olhamos para o passado, mas é do mesmo jeito. Então, vamos agora para o slide 12, concretizando aqui, finalizando o nosso estudo. A graça, ela longe de nos levar para o pecado, a graça ela nos liberta dele e nos dá motivação para viver, amém? No slide 12 nós temos aqui, a segunda lição desta passagem vem aqui, tanto gente da vida moral elevada com Abraão, quanto gente que cometeu pecados gravíssimos como Davi, eles são justificados por Deus na mesma base, que é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, sempre na mesma base, porque a moralidade de Abraão, ela nunca foi suficiente para justificá-lo diante de Deus, e o pecado de Davi nunca foi tão grave a ponto de afastá-lo da graça e da misericórdia de Deus. Por isso a salvação, o perdão não é coisa que você vai conquistar fazendo peregrinação ou fazendo algo, porque é isso que a gente tem visto em muitas igrejas hoje em dia, que pregam a teologia da prosperidade, porque eles vêm trazendo o esforço do homem como algo a motivá-lo a trabalhar mais, a servir mais, mas ao pastor lá que está interessado, não para a glória de Deus, não que Deus seja glorificado, que mais gente, que façamos missões, que mais gente glorifiquem a Deus. É campanha atrás de campanha, a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Quantos já não viram
Quem nunca viu isso ou participou, né? Quantos que estão perecendo diante do falso ensino? E era isso que Paulo, ele combatia, e nós temos a missão de fazer agora. É importante, amados, que após ouvirmos tudo que o Espírito Santo, por sua infinita graça e misericórdia, nos entregou aqui nesta noite, que nós apliquemos estas palavras em nossas vidas, em especial você que se sente um ímpio, um pecador, você que não tem obras, que não tem mérito, e que tem plena consciência de que não tem nada que justifique você diante de Deus. Então você que se encontra nessa posição, está no ponto em que você pode ser salvo, porque é quando você reconhece que é um miserável pecador, merecedor da justa e santa ira de Deus, de uma justa condenação, é só quando você está neste ponto, é que você está pronto para ser salvo. Mas quando você achar que merece alguma coisa, que Deus tem que lhe dar alguma coisa, você ainda estará preso na armadilha, que é a tentativa de se justificar por obras, por merecimento. Você tem que renunciar a você mesmo. Então, peço atenção agora, em especial na pergunta mais importante da noite, talvez de suas vidas, e que você não pode ir para casa sem ter certeza da resposta, que pode mudar a sua vida. Quer ser justificado por Deus? O dia é hoje, o momento é agora, o lugar é aqui. E sabe o que você precisa fazer para ser justificado diante de Deus? Em jovens e adolescentes, sabe qual que é o segredo de tudo que foi dito aqui nesta noite? É que você não precisa fazer nada. Entregue e confie nas mãos de Deus, que Jesus já fez tudo por você lá na cruz. Mas sabe qual que é a notícia maravilhosa que Paulo nos deixou aqui em Romanos? É essa, é que é pela graça. Jesus deu tudo o que tinha, a sua vida por amor a você naquela cruz. Também deu o que tinha de melhor por você. Foi Deus que entregou seu Filho para ser morto em nosso lugar, para que você aqui e agora só precise renunciar a você mesmo e reconheça que é um pecador que necessita se arrepender dos seus pecados e confiar, crer em Deus, ter fé que o Espírito Santo, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, o Espírito Santo cuidará de você, ferida por ferida será sarada, culpa por culpa será retirada. Acredite nas palavras de Jesus quando ele disse em Mateus 11, 28 e 30, último slide: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém.